Prefácio no ar, mais uma vez estamos aqui com vocês. Fala pessoal, aqui é a Carol Simão, segue lá no Twitter, @somentecarol. E aqui é o Tan, Thiago André Monteiro, @vulgotan no Twitter. E estamos começando mais um prefácio, onde nós falamos de um jeito bem levinho, sem spoilers, sobre livros normalmente muito bons. Mas antes de falar do livro, a gente tem nossa brincadeira. Dicionário. Eu tento escolher sempre palavras que pra mim são difíceis, mas eu tô sendo muito boazinha com o Thiago. E hoje eu escolhi uma palavra que, assim, é fácil, mas eu acho que pra colocar dentro de um contexto vai ser mais difícil. A palavra que eu escolhi é dandy. 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 Vamos lá, tô pesquisando aqui o que significa dandy. Tá bom. E a palavra que eu tenho pra você, Carol, é xiste. Xiste. C-H-I-S-T-E. Xiste. Tá bom, que comecem os jogos. Então, estamos no prefácio e vamos falar sobre um livro que, por acaso, nós já mandamos no Clube Ictus. Se você assina ou quer assinar, clubeictus.com.br. É um clube de livros que nós mandamos livros de todos os tipos, tanto cristãos como não cristãos. Esse livro que a gente vai falar, por exemplo, é um livro que fala sobre a história de padres que foram fazer missões no Japão. Então, um livro com bastante cunho católico, para aquelas pessoas que acham que nós somos evangélicos, então eu sou católico e eu não posso assinar. Não tem nada a ver, porque a gente manda livro até que nem é cristão. Isso mesmo. Nós somos cristãos que leem de tudo com óculos cristãos. Então, se você tem apreço pelo cristianismo, se você é cristão, seja qual for a vertente, você é muito bem-vindo no Clube Ictus. Esse livro ele foi indicado pelo Peixe Grande Mark Carpenter, que é... Na época que nós entrevistamos, ele era o presidente da editora Mundo Cristão. Isso foi em junho de 2018 e eu tava olhando aqui com a Carol a lista dos livros que a gente mandou naquele kit e eu fiquei muito impressionado ainda, porque foram 3 livros no mesmo kit. Então sim, você sendo do Clube Ictus pode receber pelo menos 2, com certeza, às vezes 3. Nós mandamos esse livro que nós vamos prefaciar agora. Além dele, nós mandamos uma confissão de um cara que chama Tolstói aí. Coisa pequena. E mais um peregrino de um outro cara aí que chama John Bunyan. Que é só um dos livros mais vendidos do mundo. O livro escolhido é do autor, acredito que seja japonês. É japonês. Shusaku Endo. Chama O Silêncio ou apenas Silêncio, depende aí da edição que você vai ler. Esse autor é um autor católico, ele tem várias brigas com Deus, brigas internas, ele questiona muito a fé dele. É muito interessante conhecer um pouco sobre a vida do autor também, o Shusaku Endo. E ele basicamente derrama toda a angústia teológica dele nesse romance, que eu prefiro chamar de O Silêncio, apesar da edição mais recente ser só Silêncio. Esse livro foi tão legal, é tão impactante essa história, que o Martin Scorsese, que também é um outro católico, decidiu gravar um filme. Adaptou, né? Que eu não vi o filme, eu tentei ver, infelizmente não tinha nos streamings que eu assisto, que eu não vou fazer propaganda como todo mundo faz. Tive a oportunidade de comprar o DVD, mas eu não quis, porque o livro é muito bom, e se o filme for ruim, vai me estragar a experiência. Apesar de ser com o Liam Neeson, né? É, o Liam Neeson, sei lá como é que fala o nome dele. Dizem que o filme é muito bom. Eu li o livro, a Carol não leu o livro. Não, olha. E é legal, então, porque esse prefácio vai ser eu falando, Carol, leia esse livro, Carol. Pois é, gente. Mas acho que vale a pena a gente ter sempre um tesourinho desse em casa. Ele foi um livro super indicado. E, como a gente falou, teve adaptação cinematográfica. Então, óbvio que nem tudo que vai pro cinema é bom, mas... Isso, o livro, a edição que a gente entregou, ela foi editada pela editora Planeta. Acredito que eles ainda tenham esse livro em estoque. Se você tiver a oportunidade de ir atrás, recomendo fortemente. Vamos ao que interessa, né? Sim. O livro fala de um jeito bruto. Ok. Ele é um livro tenso, muito tenso.
Ele vai falar sobre padres portugueses no século 17 que vão para o Japão para evangelizar. São os padres jesuítas. Só que tem uma questão no Japão. O Japão, ele era dominado pelos samurais. O livro fala o tempo todo, no Japão é como um pântano. Tudo que você tenta disseminar aqui no Japão, ele apodrece e não cria raízes. Os próprios padres, quando eles vão lá, eles ouvem isso várias vezes. Então eles falam, cara, vocês estão vindo evangelizar aqui, por mais que vocês consigam converter um ou outro, não vai ganhar liga a coisa. Os padres que vão lá, na verdade, eles vão atrás de um outro padre que era professor deles no seminário. Ele foi pro Japão para fazer missões e sumiu, e ninguém mais sabia de nada sobre ele. Ninguém sabia se ele tinha morrido ou se não tinha morrido. E aí vão dois amigos padres, eles saem do seminário, estão um trabalho danado para conseguir convencer os superiores dele que eles iam pro Japão. E assim, não é nenhum spoiler dizer que de fato eles vão para lá. E o livro vai falar muito sobre martírio, sobre perseguição cristã e sobre o cuidado que eles têm com as quase tribos que eles encontram lá de japoneses morando no litoral e todas as lutas e batalhas que eles enfrentam. Então a gente pode dizer que esse livro ele não tem nenhum tipo de xiste, né? Eu acho que não tem. Eu achei ele bem serião mesmo, assim. Mas, assim, é aquele livro que te pega, você lê angustiado o tempo todo. Acho que é o tipo de livro que a gente não pode ler quando a gente tá triste, quando a gente foi demitido, quando a gente terminou um relacionamento. Eu não sei, viu? Porque eu gosto de curtir a minha bad, assim, sabe? Sei. Porque, mas, assim, não é uma bad. É um negócio que, assim, a gente vive num mundo alegre, a gente vive num mundo brasileiro onde o cristianismo é seguro, entre aspas. A gente não tem as lutas de verdade que esse povo vai, assim. A gente já indicou um livro, por exemplo, de missionários que foram mortos por índios lá no Equador. No Equador, sabe? A gente não tem essa realidade. Então, quando a gente embarca para um livro como esse, O Silêncio, e eu acho que não é nenhum spoiler também de explicar o título, o silêncio que ele está dizendo é o silêncio de Deus, porque os padres veem coisas horríveis acontecerem o tempo todo, e eles oram e oram e rezam, e Deus não responde, não aparece ser angelical, não tem, eles estão o tempo todo questionando a própria fé deles, em participar de todo aquele contexto, e não vê de fato Deus agindo de uma forma milagrosa, como eles esperavam que fosse acontecer talvez, e muitas vezes a gente tem essa ilusão, ou a gente está sofrendo algumas coisas, e também pergunta, Deus, cadê você? Eu tô fazendo tudo certo, eu tenho a minha devoção em ordem, eu tenho a minha vida em ordem, eu vejo o mal prosperar, a Bíblia é muito recorrente nesse assunto, e tudo dá errado pra mim, tá sempre complicado. Enfim, e aí eles vão lá, num contexto do Japão, é legal porque é uma outra cultura, foge dessa mesmice brasileira, desse nhinhinhi nosso, do mimimi, um monte de gente dandy. Não, lá a coisa é roots mesmo, sabe? Assim, eu não queria estragar muito, eu acho que o próprio autor, ele vai abrir o coração dele, porque estudando um pouco sobre a vida mesmo do Shusaku Endo, você percebe que ele colocou ali o sofrimento pessoal dele e ele converteu num romance que é muito, muito bonito. E é interessante notar porque quem indicou pra gente é um cristão evangélico, né? Líder de uma das principais editoras evangélicas do Brasil, indicando uma história de padres jesuítas. É um negócio pra gente pensar. Enfim, fica a dica aí, O Silêncio de Shusaku Endo. Talvez você não saiba escrever isso, é S-H-U-S-A-K-U. Endo é Endo mesmo, com O no final. Se você quiser interagir, conhece esse livro, ou tem vontade de conhecer um pouco mais, quer falar pra gente algum livro no contexto, sempre que você quiser falar com a gente é muito fácil. Entra dentro da sua rede social preferida, escreve o que você quer escrever e marca a gente com o hashtag #IctusPodcast. Nós estamos de olho. E é isso aí. Oi, a gente não foi embora não, segura aí. Exatamente. Vamos indicar um livro que mandamos em janeiro de 2020 no nosso Clubinho Ictus, onde temos assinaturas de livros para todas as idades. Então, a partir dos 3 anos até os 17, nós temos planos para os seus filhos, ou para você mesmo, ou para o seu sobrinho, para quem você quiser. Temos o Clube Ictus, que é voltado mais para os adultos, porém, como a gente tem o Clubinho Ictus, a gente sempre tenta direcionar uma literatura mais infanto-juvenil, por assim dizer. Em janeiro de 2020, nós mandamos no Clube Tartaruga, que vai dos 7 aos 10 anos,
3 títulos. Foram 3 títulos bem legais. A gente se preocupa demais com essa questão da curadoria, da idade. E a gente quer falar especificamente sobre um livro desses 3 que a gente mandou. Ele é da editora Ciranda Cultural. Ele se chama Acredite, o João do Pé de Feijão é um pestinha. Então aí, pra quem conhece a história do João e o Pé de Feijão, sabe que o gigante era muito malvado. Porém, os autores Eric Brown e Christian Bernardini trouxeram uma nova leitura da história. Porque todo mundo sabe que existem 3 verdades. A que você conta, a que eu conto e é o que aconteceu de verdade. Exatamente. Tanto que o subtítulo desse livro é A História de João e o Pé de Feijão, narrada pelo gigante. Isso, e é basicamente isso. É um livro bem gostoso de você sentar com seus filhos, ler. É a história inteira, de novo, do João e o Pé de Feijão, mas mostrando como o gigante foi sacaneado. Exatamente. O tempo todo pelo João. E aí você fala, puxa, de verdade, talvez ele não fosse tão mal assim, né? Pois é. Acho que a ocasião faz o ladrão. Isso. Então... E aí sim, é um livro bem infantil pra você sentar com os seus filhos, seus sobrinhos. É um livro super ilustrado, pouco texto, muita ilustração. É pra quem realmente começou a ler de 7 a 10 anos. É interessante, a história é intrigante. E como a gente já falou, nesse mês de janeiro de 2020, a gente acabou mandando 3 livros. Esse foi só um deles. Então, se você tem interesse, conheça um pouco mais, clubeictus.com.br. E se você só tá com a gente aqui por causa do podcast, nós temos um site dedicado só para esse podcast. É o ictus.com.br. Ou em várias e várias, cada vez mais, plataformas de disseminação de podcasts. Aí você vai encontrar Ictus Podcast. Isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Voltamos semana que vem com mais um programa. Aguardem as nossas surpresas. E tchau, tchau. #Ictus Podcast. Não Isso se aí. esqueça. Até mais.